Então vamos olhar aqui essas palavras. Para que servem essas palavras? Elas acabam gerando tanta dúvida na hora de usar que os alunos chegam até ter medo de empregar essas palavras no vocabulário, mas a gente usa isso muito no dia a dia. Por exemplo, quando a gente fala embora eu esteja cansada, eu vou ao cinema. A gente está mostrando duas ideias opostas. Eu estou cansada, mas eu vou ao cinema. E essa é a ideia desse contexto aqui. Só que a gente não fala só mas, a gente não fala só embora, a gente também fala entretanto, a gente fala de outras formas. A gente fala apesar de, por mais que. Então, esses jeitos diferentes que a gente usa naturalmente no português é que hoje eu vou mostrar para você como você pode aplicar no inglês usando esse vocabulário. Então, nós temos aqui although, though, even though, in spite of e despite. São essas palavras que nós vamos cobrir nesta aula. Vamos ver aqui esse exemplo para a gente entender como que a gente coloca isso em prática. Nós temos aqui um casalzinho na chuva e aqui a frase. Last year, Paul and Joanne had a holiday by the sea. No ano passado, Paul e Joanne tiveram férias, passaram férias na praia, no mar. It rained a lot, but they enjoyed themselves. Choveu muito, mas eles se divertiram, eles gostaram da experiência. They enjoyed themselves. E aqui a gente tem o contraste, but. Quando eu uso but, eu estou mostrando uma ideia oposta. E esse but, quando a gente começa a estudar inglês, ele sai naturalmente. A gente usa isso muito fácil no repertório, no dia a dia. Só que conforme a gente vai evoluindo na aprendizagem, nos níveis do idioma, a gente precisa aprender formas mais sofisticadas de falar esse but. Acontece isso comigo também no alemão. But em alemão é aber. Só que depois a gente vai aprendendo outros jeitos de falar o aber e também é um jeito mais sofisticado, mais elaborado, exige um pouco mais de cuidado na hora de formar as frases. Mas assim, não é nenhum bicho de sete cabeças, é possível fazer isso e eu vou mostrar para você como. Vamos ver então outra forma da gente falar o but, de um jeito mais sofisticado, mais um nível intermediário. Então aqui a gente tem o primeiro exemplo, although it rained a lot, como se fosse embora tenha chovido muito, ou apesar de ter chovido muito, they enjoyed themselves. Eles se divertiram, eles aproveitaram a viagem. A equivalência do although aqui, ela vai variar de acordo com o sentido, da frase. A gente usa, às vezes em português cabe falar apesar de, às vezes é melhor a gente falar entretanto, tudo vai depender do contexto. E quando a gente usa em inglês, o importante é saber como a gente emprega essa palavra e principalmente por que a gente usa essa palavra. Para quê? Para mostrar ideias opostas. Ou a gente também pode dizer in spite of the rain, in spite of the rain, they enjoyed themselves. Apesar da chuva, eles se divertiram, eles aproveitaram. Ou eu posso dizer despite the rain, apesar da chuva, eles se divertiram. E aqui qual é a diferença? Eu tenho uma preposição aqui que com despite eu não vou usar. Então eu posso ou dizer in spite of ou despite, e nos dois sentidos a ideia é apesar de. Vamos seguir aqui para mais alguns exemplos do uso do although. Como que eu formo uma frase com although? Ele vem sempre no começo da frase, mas quando eu digo começo da frase, eu estou dizendo no começo da ideia. Essa frase pode estar no meio de uma sentença toda, igual ele aparece aqui, ó, tá vendo? Ele não está no começo da sentença, mas ele inicia uma frase dentro do todo. A ideia sempre vai ser introduzida por ele. Então veja só, although it rained a lot, e logo depois do although a gente tem um sujeito aqui, ó, it. E logo depois do sujeito eu tenho um verbo. Neste caso, o verbo está no passado. Então, a sequência do although é sempre although mais sujeito
e mais um verbo lá na frente. E eu posso também inverter as ideias e dizer I didn't get the job although I had the necessary qualifications. Eu poderia começar a minha sentença com essa parte aqui. Although I had the necessary qualifications, I didn't get the job. Então você pode trocar a ordem, mas o importante é sempre a mesma sequência. Você tem um sujeito e um verbo depois do although. Vamos ver aqui mais algumas informações. Às vezes a gente usa though ao invés de although. Veja só, I didn't get the job, eu não consegui o trabalho, though I had the necessary qualifications, apesar de ter as qualificações necessárias. E o though também é bastante comum no inglês falado, usado no final da sentença. Quando você assiste filmes, seriados, presta atenção como os personagens usam bastante o though para mostrar esse contraste de ideias. Veja só um exemplo. The house isn't very nice. A casa não é muito boa, muito legal. I like the garden though. Apesar disso, eu gosto do jardim. Que seria o mesmo sentido de but I like the garden. Mas Marcela, por que eu tenho que falar desse jeito aqui que é muito mais elaborado, que me exige pensar muito mais para formar a frase do que usar o but? Você pode usar o but está correto, porém quando você vai evoluindo no seu desenvolvimento, você quer mostrar que você tem mais habilidade comunicativa, você quer mostrar que você consegue usar palavras mais sofisticadas, que o seu inglês já não é nível básico, você já está caminhando ali para um nível intermediário. E quando você incorpora isso no seu discurso, você mostra o quê? Que você não é mais nível básico. Numa entrevista de emprego, você usar essas palavras de forma correta agrega muito no seu currículo, na sua apresentação. Se você usa esse vocabulário numa reunião, numa apresentação, você ali está demonstrando que você tem uma capacidade mais abrangente ali de falar o idioma. Isso é muito bom, afinal de contas, no inglês para negócio a gente está sempre se vendendo, né? E aí você pode vender essa imagem mais preparada para usar o inglês usando palavras mais sofisticadas. E também vai te ajudar a entender o outro falando. Imagina você numa negociação, alguém usa uma estrutura dessa e você ainda não tem muita certeza, você pode acabar se confundindo no entendimento do contexto. Um outro exemplo. I see them every day. Eu os vejo todos os dias. I've never spoken to them though. Eu nunca falei com eles. Entretanto, eu nunca falei com eles. Apesar disso, eu nunca falei com eles. Mas eu nunca falei com eles. E aí vai depender da forma como você for interpretar isso usando o português. Mas a ideia básica é but. Nós também temos a opção de usar o even though. O even though ele é mais forte que o although. Ele é uma forma do although que traz mais força no contraste. Então veja, even though I was really tired, mesmo estando muito cansado, ou apesar de eu estar muito cansado, I couldn't sleep. Eu não consegui dormir. Vamos fazer uma prática aqui agora para você ver como a gente emprega o uso do although, do though e do even though. Eu tenho aqui algumas frases, todas elas com o but. E a gente vai agora colocar tudo isso usando although, even though ou though. Vamos ver como fica. Vamos ver o primeiro exemplo. I didn't speak the language. Eu não falava a língua, mas I made myself understood. Eu me fiz entender, as pessoas me entenderam. Como que ficaria isso, então, se a gente começasse com o although? Vamos lá, vamos fazer junto aqui, ó. Se eu começar com although, eu vou dizer although I didn't speak the language, I made myself understood. E se eu quisesse usar o though ao invés do although? Vamos ver como fica. E eu tenho exatamente o mesmo sentido, somente com uma construção diferente da frase. E eu coloco o though lá no final. E se eu quiser colocar mais ênfase ainda, eu vou usar o even though. E no final das contas, o que significa isso? Apesar de eu não falar o idioma, eu me fiz entender.
Exatamente essa é a ideia para todas essas opções aqui de uso dos connectors. A gente chama essas palavras de conjunções, porque elas conectam duas frases. Em inglês a gente chama de connectors. Vamos fazer mais uma aqui, ó. Vamos ver esse outro exemplo. I had never seen her before. Eu nunca tinha visto ela antes. But I recognized her from a photograph. Mas eu a reconheci de uma foto, from a photograph. Vamos tentar agora vamos lá começar com although. Although I had never seen her before, I recognized her from a photograph. E se eu quisesse fazer com o though? Aí você pode seguir aqui um modelo só para a gente reproduzir. I had never seen her before. Ponto. I recognized her from a photograph, though. E se for even though, simplesmente substituir o although por even though e deixa esse contraste mais forte. Number 3, let's see. It was quite cold, but she wasn't wearing a coat. Estava frio, mas ela não estava vestindo um casaco, não estava usando um casaco. It was quite cold. She wasn't wearing a coat though. Number 4, we invited them to the party, but we don't have much in common. Nós os convidamos eles para a festa, mas nós não temos muito em comum. Even though we invited them to the party, we don't have much in common. Number 5, let's see. The air conditioning was on, but the room was warm. O ar-condicionado estava ligado, mas a sala estava quente. Como ficaria então com although? Although the air conditioning was on, the room was warm. Por que também é legal aprender esse tipo de vocabulário? Porque quando você vai fazer um teste de proficiência, por exemplo, quando você vai fazer algum teste para alguma entrevista de emprego, um processo seletivo, é legal usar esse tipo de palavra também para mostrar o quão capaz você é no seu inglês. Então, você sempre só vai ganhar pontos positivos por aplicar essas palavras no seu repertório. We have known each other for a long time. Nós nos conhecemos há muito tempo. But we are not very good friends. Mas nós não somos muito bons amigos. Vamos fazer então com o though. A gente vai começar. We have known each other a long time. We are not very good friends though. And the last one, number 7, he has a very important job. Ele tem um trabalho muito importante. But he isn't well paid. Mas ele não é bem pago. So, even though he has a very important job, he isn't well paid.